Fala, meus amigos, estou aqui hoje para falar da dúvida de muitos aquaristas aí, principalmente os iniciantes com ciclídeos africanos. Hoje nós vamos falar sobre compatibilidade de fauna, como vocês podem fazer para estar compatibilizando a fauna dos seus aquários de ciclídeos africanos, principalmente ciclídeos africanos do lago Malawi. Por mais que eu faça muitos vídeos falando sobre essa mesma questão de compatibilidade de fauna, quanto mais tempo passa, mais pessoas chegam até mim para me perguntar, para tirar dúvidas sobre exatamente isso. Matheus, estou com problemas para compatibilizar a fauna do meu aquário, ou a pessoa está montando um aquário novo e não sabe como compatibilizar a fauna desse aquário novo que ela está montando. E eu só estou vindo fazer esse vídeo aqui porque eu vi que tem muitas pessoas ultimamente me chamando no chat lá do Instagram para me perguntar sobre exatamente este assunto. E hoje eu vou dar dicas aqui, que para quem é mais antigo no canal já com certeza ouviu essas dicas, mas arrisco dizer inclusive que são as dicas mais importantes para quem quer ter sucesso com o aquário de ciclídeos africanos. Beleza, galera? Então fica comigo nos próximos minutos de vídeo, até para quem é mais antigo também, só para dar aquela recapitulada nas informações. Então, galera, um dos principais fatores pelo qual mais influencia na agressividade dos ciclídeos africanos, principalmente embunas, né, os ciclídeos africanos do lago Malawi, é a questão da parte visual, que é a cor e a marcação. Ou seja, peixes que têm a mesma marcação, ou marcação muito parecidas, ou de mesma cor, eles costumam se estranhar mais do que o normal. Exemplo de Saulose com Lombardoi, o próprio Maingano com Demazone Pombo, né, eles têm a coloração com a mesma tonalidade, eles costumam se estranhar mais. Outra coisa também é peixes que são parecidos. No gênero dos Labidochromes, né, peixes do mesmo gênero também costumam se estranhar. Vou dar um exemplo aqui do Yellow e do White, né? O White, ele é o Labidochromis caroleus necata bay. São peixes do mesmo gênero e mesma espécie, inclusive, só que eles têm cores distintas. Mas mesmo tendo as cores distintas, eles acabam se estranhando por serem do mesmo gênero e espécie. Então, peixes do mesmo gênero e principalmente da mesma espécie tem uma tendência muito maior também de se estranharem. O que eu estou falando aqui é para vocês anotarem aí no papel e poderem daqui a um tempinho fazer uma boa compatibilidade com tudo que eu estou dizendo. Então tentem evitar ao máximo peixes principalmente da mesma espécie, ou seja, vou manter vários zebrahead, né, que é o Mailandia sterai, no mesmo aquário. A probabilidade de você ter principalmente dois machos ali, que é outra coisa que também a gente deve evitar, é grande de você ter dois machos ali. E dois machos da mesma espécie, eles ficam se perseguindo intensamente, ainda mais se o aquário for pequeno. E falando em aquário pequeno, o tamanho do aquário é muito importante. Ah, Matheus, o ciclídeo africano embuna, ele não cresce tanto. Então eu acho que ele pode ficar no aquário de 100 litros. Realmente, se fosse falar só pelo tamanho, a gente conseguiria ter tranquilamente um aquário comunitário de embunas, né, de 100 litros, de boa. Mas o problema é a questão do comportamento. Quanto menor o aquário, se você tiver ali um peixe que vai ter, na verdade, um dominante no aquário, ele provavelmente vai perseguir o dia inteiro os outros peixes dominados, porque os outros peixes dominados não vão ter tanto espaço para se dispersar ali, né, vamos dizer assim, das agressões ou das perseguições. Então, quando a gente recomenda um aquário de 200 litros para ser o mínimo para um aquário de ciclídeos africanos, é realmente o mínimo que a gente costuma indicar, galera. Evitem ao máximo aquários com menos de 200 litros. Outra coisa que nós devemos nos atentar é em relação ao comportamento daquela determinada espécie que você está criando ali dentro daquele aquário. Não é porque você tem um aquário de embunas que todos vão ter o mesmo comportamento. Às vezes, nós temos alguns que têm um comportamento um pouco mais peculiar do que os outros. Vou dar o exemplo do próprio Auratus, né, que eu estou muito habituado a dar esse exemplo para a galera aí que já me segue há mais tempo. O Auratus, ele tem o hábito de dominar vários territórios dentro do mesmo aquário. No máximo, se eu não me engano, 3 territórios. Mas pode ser, né, que tem algum ali fora da curva que domine mais do que isso. Então, você tendo um peixe que tem o costume de dominar mais território, você vai ter a impressão de que aquele peixe é mais agressivo do que os outros, por ele estar sempre perseguindo outros indivíduos ali dentro do aquário. Vou pegar como exemplo, como eu sempre pego também, aquários de 200 litros. Você vai botar um Auratus macho, né, com vários outros ciclídeos africanos embunas, num aquário de 200 litros que é limitado ali, 1 metro por 40 por 50, normalmente são essas medidas. E vamos supor que esse Auratus dominou uma região ali de 20 centímetros, né, dentro do aquário.
Se ele dominar 3 regiões dentro de um aquário de 1 metro, vamos supor, uma no canto direito, outra no canto esquerdo e a outra no meio, ele quase que domina o aquário inteiro, sobrando pouquíssimas regiões ali para os outros peixes nadarem livremente, fora quando ele for transitar de um território para o outro. Então, o comportamento individual, né, dos peixes também influencia bastante. As pessoas falam que eu também, né, até brinco com a galera que o Auratus é um dos mais agressivos e tal, que é o capiroto do Malawi, né, porque ele tem esse comportamento de dominar vários territórios, mas na verdade a maioria dos aquários não estão preparados, né, para comportar um ciclídeo com esse comportamento. Um aquário ideal para um peixe como o Auratus, no meu ponto de vista, deveria ser um aquário bem grande, aí de 2 metros, por exemplo, né, 2 metros de comprimento, seria interessante para você sim ter um harém de Auratus. Mas um aquário de 200 litros é um aquário que é certo de que você vai ter problemas ali com o comportamento desse animal. A gente está vendo aí a todo instante passar na tela, né, o Shipokai. Ele também tem esse comportamento muito parecido com o do Auratus. Mas nesse aquário específico vocês não estão vendo ele demonstrando tanta agressividade assim, porque simplesmente a gente está tratando, né, a gente está vendo uma lotação. E o porquê dessa cultura da lotação, né? Porque, galera, ela fala por si só. A gente olha para o aquário e a gente não consegue ver os dominantes, ó, aí no meio da tela são peixes da mesma espécie, tu viu? Ele perseguiu um, daqui a pouco já foi perseguir o outro, né? Porque ele a todo instante tá vendo outros animais passando no campo de visão dele. Então sempre tem um peixe ali para dispersar as agressões. É por isso que a lotação sempre dá certo, né? Quando se trata de questão de dissipar a agressividade, né? Na verdade, dissipar perseguições e reduzir a agressividade, né? Teoricamente, reduzir. Ela realmente funciona para esse quesito e funciona muito bem. Você acaba sacrificando o comportamento natural do peixe, eu não gosto muito disso, né? Mas acaba sacrificando o comportamento natural do peixe para ter um aquário mais tranquilo, na paz. O ruim disso tudo, o ponto negativo disso tudo é que você acaba tendo uma geração ali, uma quantidade de matéria orgânica que está sendo gerada muito grande no aquário de ciclídeos africanos, ou seja, um aquário com pH alcalino, pH aí algumas vezes acima de 8. E você ter, né, essa quantidade de matéria orgânica, amônia, num pH alcalino é perigoso. Então você tem que ter uma filtragem extremamente bem dimensionada. Então, para quem quer ter um aquário lotação, você tem que investir muito e muito bem na sua filtragem, principalmente filtragem biológica. Mídias de boa qualidade e em grande quantidade. Qualquer pico de amônia num aquário com pH acima de 7,5 pode ser fatal para os peixes. Levando em consideração também que os ciclídeos africanos realmente são muito resistentes, né? Levado em consideração o que eu já vi aí em muitos aquários, em muitos locais, inclusive, que eles são reproduzidos, eles são extremamente resistentes. Isso tratando, né, de espécies que já são reproduzidas em cativeiro. Se você pegar um ciclídeo africano que já é próximo do selvagem, por exemplo, um F1, né, que é a primeira cria aí, levando em consideração os WC, né, mas levando em consideração os que já são mais populares dentro do mercado, que já são reproduzidos há mais tempo em cativeiro, sim, eles já são muito mais resistentes do que esses selvagens ou próximos, né, descendentes de selvagens. Então, só para concluir esse assunto, né, de filtragem, cuide bem da sua filtragem, invista mesmo, sem pena, porque se você quer ter uma lotação, você tem que investir pesado na filtragem biológica. Eu normalmente não recomendo lotação, mas sempre tem muita gente aí que eu vejo que quer ter mesmo assim. Outra coisa bacana também é a utilização de plantas, galera. Você pode ver que nesse aquário aí, eu peguei para dar exemplo para vocês, ele tem uma planta artificial bem grande no meio. Ela é alta e densa. Isso aí serve muito bem como uma barreira visual, né? Para dispersar brigas, principalmente. Você pode ver que o cara tá usando planta artificial no aquário de embunas, que normalmente, né, os embunas costumam remover, né, essas plantas artificiais. Normalmente removem mesmo e removem com facilidade, se você não prender bem ali a planta no teu aquário. Se for uma planta natural, então nem se fala, remove com mais facilidade ainda. Mas que esse aquário aí sirva de exemplo para vocês, né? E tá utilizando aí uma planta artificial, né, como principalmente esse intuito aí, né, de dispersar as perseguições. E aproveitando que eu falei da planta, né, não poderia deixar de falar das rochas, do layout, do hardscape do aquário, né. Procurem sempre fazer uma zona bem rochosa, isso no caso dos embunas, né. Faça uma zona bem rochosa,
e com rochas formando barreiras visuais, porque às vezes o layout fica muito bonito, mas ele não fica funcional. Um layout funcional para ciclídeos africanos é com muitas barreiras visuais. A gente pode ver que nesse aquário aí, no caso, tem bastante rocha, mas não tem tantas barreiras visuais assim. Ficou até, de certa forma, bonito, mas só que não tem tanta barreira visual bacana para os animais. Então, utilizar umas rochas grandes, se possível, né? É interessante, com certeza. Exemplo desse aquário, galera, pelo tamanho dele, é um aquário de 2 por 60 a 60, né? Tem também uma lotação, os peixes que estão ainda são pequenos, mas essas rochas acabam que, de certa forma, por conta do tamanho delas, acabam colaborando para algumas barreiras visuais. E galera, é o seguinte, se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo mediante as dúvidas que eu tenho recebido, principalmente lá no chat do Instagram. Ultimamente eu tenho recebido muitas dúvidas, mesmo tendo vários vídeos falando sobre esse assunto, né? Eu tenho recebido muitas dúvidas sobre a questão de compatibilidade de comportamento, uma fauna mais compatível. Então eu espero que esse vídeo possa colaborar, né, para que vocês consigam montar uma fauna o mais compatível possível, né, e compatível também, obviamente, com o tamanho do aquário. Beleza, galera? E por hoje o vídeo é esse. Se você caiu aqui de paraquedas, caso não seja inscrito, se inscreve aí, botãozinho inscrito, inscreva-se, ativando o sino das notificações também, para dar aquela moral pra gente que sempre que a gente lançar vídeo, você tá por dentro de tudo. Deixa aquele like maroto também para que esse vídeo tenha um alcance ainda maior aqui dentro da plataforma do YouTube. Beleza, galera? Nosso Instagram, @MonsterAquaBrasil, estará aqui na descrição do vídeo o link para vocês irem lá e seguir a gente. Estou sempre postando atualizações com uma frequência bem maior por lá, beleza? Então é isso, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. É nóis, tamo junto. Fiquem todos com Deus e fui!